Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer. Você não sabia que a gente tinha um podcast? Não, nós temos. E é esse aqui, você está nele hoje e você é o nosso convidado especial para participar aqui junto com a gente. Você que assiste pela Rede Super de Televisão, você que assiste pelo YouTube, você pode interagir, mandar sua mensagem. Eu aceito até crítica, não tem problema, mas interaja com a gente, tá bom? Sugere convidados também. A sua mensagem é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Hoje é um programa muito especial. Por que é um programa muito especial? Além da gente estar com uma pessoa aqui que é muito especial, nós vamos falar de um tema que está na casa de todo brasileiro hoje. A ansiedade causada pelo medo do fim dos tempos. E nós estamos aqui com a Adriane Gomes, que é psicóloga e pastora também, queridíssima, e eu quero agradecer sua presença já. Eu que agradeço a oportunidade. Voltar nessa casa é sempre uma alegria. É um assunto que junta os meus dois mundos, né? Que é o estudo para o qual Deus me permitiu estudar e ser usado para a glória dele, e o serviço para a glória do Senhor, que é a palavra de Deus e a revelação que vem através dela para ajudar pessoas, ao invés da condenação, a libertação e trazer um novo tempo para a vida delas. Então, muito obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente. E você é muito simpático, muito agradável conversar com você. Acho que o assunto vai render bastante, porque ele realmente pertinente para a vida das pessoas, para todos nós. E se nós pudermos, nesse tempo agora, contribuir de alguma forma para a vida de alguém, terá sido válida a nossa conversa. Não, eu tenho certeza, viu? Você também é uma simpatia, já te conhecia também pela televisão, te conheci pessoalmente aqui, uma alegria muito grande. O seu marido é mais... Se você falou que eu sou simpático e eu estou falando que você é simpática, o seu marido é mais simpático que nós dois juntos. Eita glória! Né? Maravilha! Já dá para ver nos olhos dele ali, eu falei com ele, ó, dá para ver nos seus olhos o brilho de Jesus, meu irmão. É bênção. É um homem de amor mesmo. Amém. Glórias a Deus por isso. Olha só, te chamo de doutora, de pastora, de que você quer? Do jeito que quiser. Então vou chamar de irmã. Isso, Irmã melhor. Adriane. Serva. Né? É isso aí, irmã, tá ótimo. Olha, o que a gente vê hoje, e o que eu recebo, eu movimento muito meu Instagram assim, para conversar com as pessoas, gosto muito de conversar com eles, e a gente abre lá para as perguntas. E hoje, um dos principais temas, depois de problema no relacionamento, é a ansiedade. E as pessoas têm muita ansiedade, muita ansiedade. Algumas com, obviamente, um autodiagnóstico, né? Não foi diagnosticada pelo médico, não tem um diagnóstico fechado assim, poucas têm. Acho que as que têm até nem falam nisso mais abertamente, porque estão tratando. Mas as que não têm e lê os sintomas de ansiedade, ela se identifica que ela está com este problema, né? Nem todo mundo tem condição de procurar um médico, de procurar um psicólogo, e ela acaba convivendo com aquilo e aquilo começa a se tornar um peso muito grande, né? E eu, de vez em quando, eu leio também algumas coisas sobre algumas doenças na internet, que eu sei que isso é errado, os médicos não aconselham você fazer isso, né? Mas sempre que tem doença grave, e às vezes eu tenho alguns sintomas. Aí quando chega assim, falta de apetite, eu vejo que eu não é comigo. Então, essa doença eu não tenho. Né? A doença da falta de apetite eu não tenho. Graças a Deus. Mas as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade. E algumas especificamente com medo do final dos tempos. Elas têm medo, né? Então, imagina, fica um pouco incoerente uma vida cristã, né? Uma vida que você conheceu Jesus, aceitou Jesus, porque é uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece Jesus. E alguém falar com ela sobre o que vai acontecer no final dos tempos, tal, realmente pode ser apavorante, né? Mas para uma pessoa que aceitou Jesus, que convive Jesus, que vê milagres, que vê Deus falar na vida dela, que já profetizou na vida de outras pessoas, ter medo do final dos tempos é incoerente com tudo que a gente estudou. É como se a gente chegasse em Apocalipse e invalidasse a Bíblia. Sim. Deixa eu tentar já me justificar antes das respostas. Não consigo responder em todo o tempo do programa só baseado na psicologia.
vai ser um viés. Não consigo ficar só por conta da Bíblia, será outro viés. Juntar as duas coisas eu consigo fazer, mas eu vou deixar pessoas insatisfeitas. Ah, mas não é bem assim, porque pessoas querem respostas absolutas. Sim. E elas passam por questões subjetivas. Mas uma coisa eu posso trazer. Se você firmou o seu conhecimento, trazendo biblicamente, do início das coisas, em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, você entende tudo e você, crendo naquilo ali, como por fé, todos foram salvos pela fé que aconteceu, baseado em Gênesis 3,15, que é o que acontece, que já aconteceu, que aconteceu na morte de Jesus, na ressuscitação dele e na volta dele, e crer que novo céu e nova terra, que tudo é prometido lá no início, da vitória de Deus sobre todas as coisas, sobre a morte, o cristão não tem por que ter ansiedade. Então, é baseado na fé, na crença e na palavra. Agora, a doença, a ansiedade, ela é notória, ela é crescente, também por causa das questões espirituais. A Bíblia fala que, no final dos tempos, seria acrescido o número de expectativas, um número de maldades, e por causa dessa maldade, o amor de muitos se esfriaria. Se nós compreendermos a sequência lógica da coisa, eu sou entregue à minha própria concupiscência, eu sou entregue a meus próprios desejos carnais. Você pode observar que, mesmo que houvesse um processo violento de matança na época de Davi, era um aniquilamento autorizado por Deus por causa de matar inimigos. É diferente de uma maldade hoje consciente, maquiavélica, estruturada, que, não quis namorar comigo, eu vou lá esquartejo a pessoa e termino porque ela me falou um não e o meu emocional ficou abalado e eu não posso ser rejeitado. Então, existe um acréscimo de maldade na vida humana. E isso já é bíblico também, porque com o tempo a maldade vai crescendo, entregue a mim mesmo, a minha própria carnalidade, sem ter Deus como rei da minha vida, eu vou ter maldades maiores, crimes hediondos, eu vou ter situações mais traumáticas, e isso vai gerar pessoas que vão ser submetidas a maldades de uma forma mais intensa, que vai gerar trauma, que vai gerar medo e vai gerar ansiedade. Então, as ansiedades, elas são consequência de uma maldade, de um pecado crescente nas nossas vidas, que isso também já era bíblico. Então, se o cara é cristão, ele deveria saber que isso é comum e era até esperado de acontecer. As doenças psicossomáticas e as doenças da nossa alma, do nosso tempo presente, a ansiedade é a base de todas elas. E a ansiedade é uma expectativa negativa de coisas que possam vir de novo a recorrer. Mas toda a ansiedade, em grande parte dela, ela vem primeiro respaldada num medo. O medo é a base, é o que nutre, é o que alimenta uma ansiedade. Eu só tenho ansiedade de coisa que eu conheço. Eu tenho ansiedade de ser roubado. Por quê? Porque o roubo já aconteceu. Porque eu já fui violentado. Porque eu já fui agredido. Então, houve um trauma. Então, a ansiedade, ela é uma continuação de um medo. Um medo estou vendo um menino na beirada da rua e vê que um carro vai atropelar. Eu vou passar a mão no menino, de repente, chama a criança e puxa a criança pelo colarinho da roupa dela. Ali eu tive uma ação de medo. O medo foi super positivo. O medo fez com que eu pudesse salvar uma vida. Tudo bem. A ansiedade também é positiva. Eu posso ter uma expectativa, eu posso ter uma preocupação, que é uma preocupação antecipada, de não passar na prova, por exemplo. E aí eu estudo, e aquela ansiedade gerou em mim frutos positivos. Mas a ansiedade que nós estamos dizendo que está adoecendo pessoas é uma ansiedade que tem trazido um aprisionamento das pessoas, uma expectativa sempre negativa de que algo vai acontecer. Por quê? A maldade foi crescendo, foi abrindo leque. Mais possibilidades de problemas, mais pessoas traumatizadas, mais medos sendo gerados, mais medos alimentando e sustentando a ansiedade. E pessoas vivendo sempre em expectativas negativas de algo que vai acontecer na vida dela. Eu costumo dizer que pessoas que têm uma ansiedade muito alta são pessoas inteligentes, porque elas fazem um panorama geral onde elas entram no ambiente. Elas fazem aquela vistoria visual. Peraí, deixa eu ver se aqui eu corro algum risco. Não corro nenhum risco. Posso entrar. Sim. Então, é uma pessoa que tem uma expectativa muito boa, mas ela fica presa nesse lugar. Então, vai ficar cada vez mais pessoas presas na ansiedade, se elas não forem cristãs. Porque o fato de termos sido revelados quanto à maldade do final dos tempos, ao endurecimento do coração, à quantidade de guerra, fome, rumor de guerra, terremoto, isso não era para nos trazer medo. Isso é um pai dizendo, filho, não sobe aí, olha, se você subir aí, você vai cair a cadeira, você vai machucar. É graça e é bondade. Mas
Quem consegue enxergar isso como graça e bondade? Quem leu Gênesis 3,15, que haveria uma vitória do mal, do Então, bem contra do bem contra o mal, que é olha, o cerne da coisa. Virgínia, eu não vou deixar, eu vou tomar a liberdade. Desculpa, é que eu estou com 2 papéis aqui. Adriane, eu estou com 2 papéis aqui, eu li o de baixo. Adriane, nossa irmã, deixa eu falar uma coisa. Você disse assim, quem não é cristão, né, quem não conhece a palavra, vai ficar preso nessa ansiedade. Mas hoje a gente vive essa ansiedade crônica dentro da igreja. Sim. Inclusive em meio dos pastores. Sim. Nós temos vários pastores hoje. E eu sou a favor da medicação, e eu sou a favor do cuidado. E com depressão. Sim. Também. A gente vive isso. Sim. Né? Isso é uma realidade. Inclusive entre as crianças. Uhum. Né? A gente vê muita criança com ansiedade também, devido à forma, de repente, que é pregado sobre o final dos tempos. Aí que entra a né? questão. Talvez a gente tenha Eu já tive isso também, procuro não ter mais, porque hoje realmente eu vejo o livro de Apocalipse como um livro de bênçãos, Isso. como um livro maravilhoso. Né? Mas eu já fui uma pessoa que tive medo do livro de Apocalipse. Uhum. Assim, falar, meu Deus, quando começar isso aqui, como é que nós vamos ficar? Né? Não, eu vou então, deixa eu tentar, talvez eu não tenha sido clara na minha... Talvez não, com certeza eu não fui clara. Quando eu trago a questão de nós cristãos não deveríamos ter ansiedade, é porque nós deveríamos ter o nosso foco voltado para Cristo, olhar que Ele é soberano, onipotente, onisciente para proteger as nossas vidas. Que eu não deveria me ater a viver uma justiça própria, a não ter que preocupar com o meu dia de amanhã, ou ter que garantir alguma coisa, porque Deus é quem faz. Quando eu tomo esse lugar, Ele traz a minha ansiedade e insegurança, porque eu não confio em Deus. E eu vou dizer a você, eu sou uma pessoa ansiosa, e eu sou psicóloga, e eu sou pastora, e eu aconselho pessoas a procurarem terapia, e eu aconselho pessoas a procurarem tratamento medicamentoso quando é necessário, porque eu faço distinção de alma e espírito. Sim. Então, mas quando eu consigo em todo o tempo ficar envolvida e envolta nas questões de Deus, em que eu estou mais firme na fé, em que eu estou mais... Não estou dizendo assim, o cara não tem fé, porque... Não estou dizendo que não tem fé. Eu estou dizendo apenas que há, às vezes, um desfocar naquele momento. Tá, porque eu vivi isso. Eu entendi. O que você tá... A minha fraqueza da fé me levou à ansiedade. Pronto, estou falando de mim. Então, eu entendi. O que você está dizendo é o seguinte, nós podemos ter ansiedade. Sempre. Vamos ter ansiedade. Porque mas nós temos que trabalhar essa ansiedade, não só aprender a conviver com ela, que eu não gosto desse aprender a conviver, que parece que assim, olha... Estou com um machucado, que eu vou aprender a conviver com ele agora e não preciso mais curá-lo, né? Não, mas buscar essa cura, tanto espiritual como física também. Eu entendi, então, o que você está falando. Mas vamos ler esse trecho que você está citando. Tá? Não, que é que logo depois que acontece, o pecado entra na humanidade, em que Deus determina, então, sanções para o homem, para a mulher, para a terra e para a serpente, em que ele traz, então, uma palavra em que ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, há uma promessa aqui, que inclusive todos do Antigo Testamento, mesmo não tendo Jesus vivenciado nessa época carnalmente, incorporado aqui nessa época desse tempo, todos que creram nessa palavra foram salvos. Todos que creram que Deus irá salvar a terra por meio de um filho de uma mulher que vai derrotar a serpente. E que isso aqui ainda não aconteceu. A serpente machucou o calcanhar de Jesus na morte, mas o aniquilamento dessa serpente não aconteceu. Então, essa promessa que permeia toda a Bíblia e a promessa de fé em que eu tenho que crer que Deus é soberano para cumprir toda ela, aquele que começou a boa obra há de completá-la e concluí-la, essa palavra aqui permeia tudo. E é por causa dela que eu tenho um Apocalipse, em que diz depois do milênio, que acaba com em todo o tempo em que Satanás é solto, que engana o povo, e que ali depois ele é aniquilado por completo, lançado no lago de fogo e enxofre, é a promessa disso aqui de Gênesis. Então é como eu abro um livro em que eu só quero ler o final e achar que o final é tenebroso. Peraí, mas o final é uma resposta de vitória de alguém que prometeu que venceria o mal. Aí o cristão entra, e eu estou dizendo por mim,
Eu estou dizendo que todo mundo que é ansioso não tem Deus. Não quis dizer isso. Eu quis dizer que nós, como humanos, porque vivemos na concupiscência da nossa carne, lutando carne e espírito o tempo todo, tendo que lidar a alma que quer uma coisa, o espírito que quer outra, a carne que quer alguma coisa, o espírito que quer outra. Nós temos que lutar o tempo todo. E por causa disso há uma ansiedade. Agora, se eu prego uma Bíblia e se eu prego alguma coisa que ela traz o foco negativo, a pessoa vai ter ansiedade. É totalmente verdade. E você falando isso, né, vem na minha cabeça assim o versículo que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, quando a gente agora, ouvindo tudo que você está falando, a gente entende, não andeis ansiosos, não quer dizer que você não vai ter ansiedade. Sim. Né? Precisa não andar com isso. Mas aí eu vou trazer ainda, eu sei que vai ser um pouco polêmico, mas eu gostaria de então, sugerir... você está no programa certo. Eita, Glória! Eu gostaria de sugerir o seguinte, nós, como cristãos, nós deveríamos viver na expectativa e não na ansiedade. A expectativa tem viés positivo, porque a expectativa, ela faz com que o cristão caminhe, mesmo em meio às dificuldades e circunstâncias, que Deus vai curar. Expectativa em coisas boas, lógico. Expectativa é positivo. Sim. A palavra expectativa, ela tem um viés positivo. Sim. Eu só espero... a palavra expectativa traduzida ela tem como desejo. Ninguém deseja o mal para si mesmo. Né? Mas, doutora, a ansiedade traz questões como negativo. Sim, eu sei que também existe aquilo que eles chamam de ansiedade boa, é bom, você tem uma ansiedade para alguma coisa, aquilo te move, aquilo te faz mover, você está esperando por alguma coisa, então aquilo te causa uma ansiedade e tal. E tem essa ansiedade ruim, eu não sei separar isso, você vai saber, né, na questão médica, mas aquela ansiedade ruim que tem feito com que as pessoas, assim, ela não consegue assistir televisão, ela não consegue ler um livro, ela não consegue ficar dentro de casa, tudo dá uma falta de ar nela, alguma coisa assim e tal. Só que a gente escuta sempre falar assim também, para a gente não gerar expectativa nas coisas. Né? Fala assim, olha, esse é o primeiro dia de emprego. Não coloca muita expectativa nisso, não, porque você pode chegar lá e não gostar. E aí você vai se frustrar. Tá, então né? vamos lá. Como é que a gente divide isso aí? Tá, por isso que às vezes eu falei com você já no início, já fui justificando. Eu vou juntar as duas coisas, mas elas não são legais. Ou você pega uma linha e acompanha na ciência, na psicologia, o que ela diz acerca daquela coisa e entra nesse viés e estuda a sua vida a partir daquilo, ou então você pega a Bíblia, porque muitas vezes elas não batem. Porque, por exemplo, quando Deus fala assim, olha, o que eu tenho para você, um novo céu e a nova terra, nenhum olho viu. Se você não tem expectativa de saber o que é que Deus tem para você, eu tenho. Então, assim, não fica esperando, não tem expectativa demais no seu trabalho, porque é humano, porque é terreno, porque o cara pega, porque está nessa terra. Então, aquilo que é humano e aquilo que é ciência, aquilo que é dessa terra, talvez eu não devesse criar expectativa. Jeremias 29, em relacionamentos, 11, então. Tudo bem, mas naquilo que é bíblico, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus vai transformar. Senão, assim, eu não vou orar para o meu marido ser convertido, não é o caso. Eu não vou orar para minha filha se levantar da droga, eu não vou orar porque eu não tenho expectativa. Porque quem ora para alguém ser curado não tem ansiedade, tem expectativa. Sim. No projeto é uma coisa ruim. Anseia por uma coisa boa. Faz sentido. Né? Então, assim, a gente tem primeiro que separar. Como eu falei, vai dar problema porque eu vou juntar as duas coisas. Então, Jeremias 29, 11, você acha que é um versículo que já passou? Dite-o para mim. Né? Você quer que a gente olhe? Pode falar. Eu quero que a gente olhe. Pode Jeremias falar. 29, 11. Que Deus fala assim, eu que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Mas a gente pode ler, eu pego aqui rapidamente, só para a gente explanar, porque eu quero saber de você se isso aqui a gente pode levar em consideração ou se isso aqui já passou. Você fala assim, não, Fábio, muda de página, já estamos em outra. Então ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus está falando, eu é que sei, né? Então é a vosso respeito. É ele que sabe. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? Aí a pessoa pega esse versículo e fala assim, tudo que eu quiser Deus vai fazer para mim. Eu não vou nem entrar nesse assunto, que eu acredito que nós já vamos estar falando... Nós estamos fugindo até do nosso assunto. Não, eu digo assim, da pessoa pensar que ela pode dizer qualquer coisa que
que eu acredito que nós já estamos falando para crentes mais maduros, né? Porque eu já vi, por exemplo, assim, já me deparei situações com vídeos que me mandaram, tem uns amigos assim que trabalham na área de segurança pública, vídeos me mandaram assim de assalto, depois que prenderam o telefone do assaltante, ele fazendo uma oração, mas assim, é um cara evangélico mesmo, né? Você vê que é uma pessoa de uma igreja evangélica, ele fazendo uma oração antes de assaltar o banco. Não, uma oração em nome de Jesus. Falando, Senhor, Pai, nos livra do inimigo, Senhor, nos livra dos tiros, da bala, da morte. Em nome de Jesus, nos protege, Senhor. Eu não acredito nisso. Agora. Então... Eu não acredito que esse cara é crente. Então, não. Sim, também não. Mas ele aprendeu isso lá na igreja, que ele podia orar em nome de Jesus, né? E a mente dele foi cauterizada, então ele acha que ele pode orar em nome de Jesus. Até ele tomar um corpo, um capeta, e aí resolve a vida dele. Para o assalto. Até, inclusive, nesse assalto, todos os assaltantes, eles morreram. Eles foram mortos pela polícia. Então, assim, obviamente, eu já tive assim, com situações também, pastora, para ver como que as pessoas confundem as coisas e têm a mente cauterizada, e as pessoas também querem as coisas para si, né? Não pensam na igreja, no próximo. Eu entrei dentro de um táxi, até coincidentemente com meu amigo, o pastor Felipe Valadão, a gente estava de férias, e o taxista viu que a gente era da igreja, começou a conversar com a gente e, resumindo, contou o seguinte, falou assim, cara, eu preciso falar uma coisa, eu preciso que... Eu nunca falei para ninguém. Eu sou casado e eu tenho uma amante. E minha amante é casada também. Tem 2 anos que nós estamos juntos. E nós somos da mesma igreja. Então, agora nós estamos fazendo uma campanha de oração, eu e ela, para ver se a gente deve terminar com os nossos cônjuges e ficar junto e assumir. O que vocês acham disso? Essa é a pergunta que nós recebemos. Né? E o Felipe, carioca, né? Carioca, você já viu como é que é, já fala logo rasgado, né? Eu sou mais assim, irmão, olha, você tem que pensar direito. O Felipe já entrou rasgando com ele, né? Falou, eu não quero, tem... Eu lembro, o Felipe falou assim, a primeira coisa, meu irmão, tu tem que criar vergonha na cara, a primeira coisa. Eu não conseguia falar isso. Mas então, só estou citando esses exemplos, né? Como que as pessoas... Imagina, a pessoa orando para ver se é para os dois separarem e ficarem juntos. Como as pessoas confundem uma promessa linda dessa aqui para Deus, que é lógico, isso aqui é para tudo que estiver alinhado com a palavra de Deus, tudo que fosse bênção na sua vida. Talvez você está orando para ficar rico, milionário, e Deus não vai deixar, porque se você ficar, Ele vai te perder, e Ele sabe disso. Você não sabe, mas Ele sabe, né? Mas eu quero... perguntar para você, assim, como pastora, esse versículo, nós podemos usar ele nos dias de hoje ainda? Vou tentar contextualizá-lo primeiro. Eu gosto de responder objetivamente, mas eu preciso contextualizar isso. Sim, não, fica à vontade. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem com um plano. O povo gosta muito de usar o real e ideal hoje em dia na rede social, né? Antes da maquiagem, depois da maquiagem, isso, aquilo. Expectativa e realidade. Expectativa e realidade, isso. Deus tinha um ideal de vida para o homem, um relacionamento perfeito, que quando perdeu, como se fosse um hiato entre Gênesis 3 e Apocalipse, o final dele, a gente vai dizer da volta dele e o novo céu e nova terra, que é o religar e é o viver de novo o plano original de Deus. Deus não planejou adultério, Deus não planejou matança, Deus não planejou nada disso. E não desejou nem que o homem tivesse aberto os olhos para esse mal. Todo o mal e consequência que vivemos é por escolha do homem, porque não era de Deus. Eu estou ansiosa porque Deus quis. Não, Deus não quis nada disso. Você escolheu não seguir, às vezes, alguns caminhos. E eu estou dizendo por mim, como psicóloga, que creio na psicologia, amo a psicologia, uso da medicina para poder fazer, no caso, indicando psiquiatras. Eu creio nisso, porque existe alma, espírito e corpo. Eu sou tricotomista, né? Então, assim, existem palavras que elas são para um período de pessoas perfeitas em Deus, daquelas que forem depois com o corpo glorificado, novo céu e nova terra com Jesus, e um comportamento e ações, período de lei, período da graça e período de igreja enquanto estamos aqui. Então, tem versículos que são pegados de forma retalhada, utilizado como se fosse coxa de retalho e usado em situações divergentes. Deus quer que todo mundo se salve? Sim, diz a palavra dele. Eu que sei que pensamento tem a seu respeito, eu tenho pensamento de paz. Eu quero me relacionar com você, eu quero ter tudo de bom para você, eu quero te dar o melhor.
que tudo te vá bem. Era o plano de Deus sempre para as nossas vidas. Agora, nós escolhemos receber de Deus o plano de Deus? Não, eu prefiro eu ser Deus na minha vida e não Deus. E é por isso que o povo anda ansioso. E é por isso que as pessoas ficam preocupadas com o final dos tempos, porque ao invés de querer receber o bem de Deus que Ele tem para nós, pensamento de paz e pensamento de mal, eu quero viver a minha carnalidade, eu quero viver o meu pecado, eu sou assim mesmo, eu faço o que eu quero, e eu vivo o que eu penso que eu acho que é melhor, e você nesse momento tira Deus e vive a sua vontade, e não o que Deus quer. Então, Deus continua tendo desejo de paz, Deus continua desejando que todos se salvem, mas nem todos serão salvos. Por que eu tenho medo do final dos tempos? Porque eu não acredito nesse Deus que vai cumprir todas as coisas. Porque eu só pego o ansioso, ele é assim. Como eu falei que a base da ansiedade é o medo, geralmente aconteceu alguma coisa antes. Por que as pessoas hoje estão com medo do novo tempo, do final dos tempos? Porque elas estão pensando em fome, guerra, rumor de guerra, terremoto. Isso elas conhecem. Não, eu acrescento mais uma coisa aí também. Apostasia. Apostasia tem gente que nem sabe o que é. Não sabe. Acho que é negócio de aposta. Mas eu vou te dizer, e eu estou falando com todo respeito, porque eu não sabia até um tempo atrás aí, que eu não vou falar quando, para não ficar chato para mim. Mas a pessoa tem medo da besta de 7 chifres que vai lutar com ela também. Eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu quero te perguntar uma coisa aqui, assim, bem prática, porque muitas pessoas, muitos irmãozinhos que estão nos ouvindo, muitas pessoas são donas de casa, né? E ela sofre com isso aí, ela tem esse medo. E pessoas crentes de oração, né? Sofrem com isso aí. O que a pessoa poderia fazer para evitar, porque nós não vamos ter tempo aqui de explanar tudo, de explicar tudo, a senhora fazer uma consulta, nem é o objetivo, né? Quem quiser isso depois, nós vamos deixar o seu contato aqui. Mas o que uma pessoa que tem medo do final dos tempos poderia fazer hoje para se livrar disso, da vida dela, para tirar isso do coração e ela conseguir resolver os outros problemas da vida dela que ela tem para resolver? Conhecer mais a Deus. Essa é a resposta prática e objetiva. Sim. Aí você fala assim, mas eu já vou na igreja. Não, intimidade com o Senhor. Eu quero só te fazer uma pergunta, uma contra-pergunta. Quando você está lá, cheio da presença do Espírito Santo, orando, adorando, você lembra que está caindo alguma coisa em sua volta? Não. Não. Isso vai ser o novo céu e nova terra, o seu tempo com o Senhor. Quanto mais intimidade você tem com Deus, menos você lembra dessa terra. Quanto mais ligado você estiver no trono, quanto mais direcionado pelo Espírito Santo, quanto mais você tiver palavras da Bíblia na sua mente e praticando essas palavras, menos você tem ansiedade. Temos ansiedade? Temos e vamos continuar tendo, porque somos humanos, pecadores e falhamos e deixamos de crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Preocupamos com a conta. Então não precisa se preocupar, vou sentar e cruzar os braços. Não estou dizendo isso. Nós vamos fazer o nosso trabalho que Deus nos colocar. Mas saber que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu tive morta em julho do ano passado, fiz nada para poder estar viva. Deus me falou assim, vou te dar uma prática do que é graça. Você fez alguma coisa? Fez nada. Quero falar disso, quero perguntar disso para você, quero entrar nesse assunto. Você fala explicitamente que você esteve morta, né, no ano passado. E foi em qual mês? Julho. Julho. Conta pra gente isso, o que aconteceu? O que leva uma pessoa a falar isso? Porque às vezes muitas pessoas falam isso alegoricamente. Eu morri para isso aqui. Eu morri talvez assim, eu morri tal época para isso aqui, para esse tipo de coisa eu morri. Tá. E agora eu tenho uma nova vida. Se me permite só então finalizar só a outra de lá? Sim, que aí eu consigo ajudar a pessoa que está em casa lá tentando, esperando também. Primeiro, conhecer a Deus sobre todas as coisas, ter intimidade com Ele, relacionamento, ficar cheio dele, eu diminuo a ansiedade. Outra coisa, quando eu tenho uma perspectiva positiva de quem Deus é, e eu vivo baseado nisso, nessa fé e nessa crença, eu consigo caminhar de fé em fé, de glória em glória, crendo que Deus tem o melhor para mim e por isso eu vou esperar coisas boas. Segunda coisa, quando a gente fala de Deus é amor e Deus é justiça, os sinais do final dos tempos, ele é real, é bíblico e deve ser avisado e deve ser anunciado. Então, que você eu acompanho histórias de Israel, eu acompanho os sinais que estão acontecendo, as pragas, os terremotos, eu acompanho. Mas isso não me causa temor, isso só me causa anúncio de que Deus, que o meu Deus que eu creio, é onipotente, onipresente e onisciente. E aquilo que Ele deixou revelado realmente vai acontecer. E que eu posso crer num Deus vivo. Então, a revelação para mim quanto às tragédias, elas só me dizem da confirmação de um Deus onipotente,
fica fantástico para mim. Pô, eu não estou criando um Deus de qualquer um, estou criando um Deus que já sabia o que ia acontecer, sabia o final da história. Para aquelas pessoas que hoje divulgam muito e utilizam até desse espaço para poder gerar medo e ansiedade por causa do final dos tempos, tem muitos canais hoje em dia trazendo meio que um terrorismo quanto a isso, eles só conseguem atemorizar pessoas que não entendem que elas não estarão ali. Outra coisa, estamos dizendo como pessoas que eu sou pré-tribulacionista. Então, a minha linha de pensamento teológico acredita que a igreja não passará pela tribulação, né? Em que nós seremos arrebatados antes. Então, toda essa tribulação... Ah, detalhe, não existe sinal para arrebatamento, existe sinal para a segunda vinda. Porque, como a gente sabe que da segunda vinda, contagem decrescente, a segunda vinda acontece 7 anos antes, dali, desse meio tempo, acontece o arrebatamento. Se eu já vejo sinais para a segunda vinda, então o arrebatamento está... Quer dizer, já podia estar acontecendo a qualquer momento. Sim. Mas é muito mais iminente o arrebatamento, porque está próximo já da segunda vinda, dos sinais para a segunda vinda. Então, ver coisas na televisão são ótimas, dizem de um Deus que você serve que é verdadeiro. Ver coisas terríveis na televisão e terremotos diz de um Deus que é justo. E você que creu num Deus justo e que não fez justiça com as próprias mãos, vai ver o Deus justo cumprir a sua palavra. Sim. E tudo bem por isso. A ansiedade que você tem, ela vai te ajudar a ficar atento, e a ansiedade é positiva nesse sentido. Ela assim, poxa, deixa eu alinhar minha vida com Jesus, porque os sinais estão aí. Agora, o mais importante não era focar e divulgar todos os terremotos e tragédias, era dizer de um Deus de amor que foi capaz de morrer e entregou o próprio Filho. Então, a justiça de Deus que é revelada nesse cumprimento em sinais, ela já foi revelada no amor dele de Gênesis 3, que alguém morreria em nosso favor, e se ele entregou como Deus justo o próprio Filho, vai matar quem tiver. Ah, eu vou ficar com medo. Então, abruma a tua vida, filho, porque ainda tem graça. Então, quando eu enxergo Deus de amor e de graça que vai dando sinal, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, você arruma a sua vida, não é para ter medo, é para ter gratidão, é para ter alegria. Então, no final dos tempos, para mim, os sinais acontecendo, eu falo assim, Jesus, obrigada, porque eu quero estar mais cheia do Senhor em todo o tempo pequeno que eu tive aqui nessa terra e viver da graça do Senhor, da bondade do Senhor. Por mim, já podia ter ido. Porque em julho, quando eu falei que eu morri, eu tive 2 convulsões e uma parada respiratória, 3 dias no CTI e mais 4 no hospital. Os 3 primeiros dias falaram que eu conversei, não faço a menor ideia, então, não tenho a menor noção de consciência. O que aconteceu? Não sei. Você teve uma doença? Nada, não. Do nada. Você teve o quê? Uma parada cardiorrespiratória? Duas convulsões e uma parada respiratória. Você estava onde, em casa? Eu estava em casa, comecei a sentir meio tonta, meio mal, liguei para o meu marido, não estou bem. Foi uma junção de bênçãos. Sim. O médico que não tinha, eu consegui no tempo, a enfermeira que não tinha preparado específico, Deus conduziu. É por isso que eu falo, se eu creio num Deus que promove bênção, para que eu vou preocupar? Certo. Mas conta isso pra gente em detalhes. Você estava na sua casa, você ligou pro seu marido e falou, não estou passando bem. Não, estou tonta, nauseada só. Seu marido foi para lá? Foi para lá. Ligou para o médico, que geralmente não atende porque está atendendo paciente. Sim. Atendeu, traz ela aqui 1h30. Meu marido é militar aposentado. Sim. Cheguei no batalhão da polícia, que não é um hospital, porque achando que assim, só uma náusea, um mal-estar. Entrei não consegui sair do carro, meio tonta, enjoada. Ele me levou até dentro do batalhão, virou com o médico assim, olha, ela não está passando bem, ela não está conseguindo andar, põe ela na maca. Na hora que botou na maca, eu já não lembro mais nada. 3 dias depois que eu, conscientemente, fui acordar. Aí Deus falou comigo assim, você viveu graça. O que é que você fez para sobreviver? Quantos dias durou isso? 7 dias. 7 dias? 7 dias. Aí ele falou assim, o que você fez para você socorrer a si mesmo? Nada. Você movimentou o médico? Não, eu que levei o médico até você. Você movimentou a enfermeira? Não tinha ambulância, a ambulância estava em Birité. Na hora que eles ligaram para a ambulância, tinha acabado de chegar no pátio do bombeiro. Em 10 minutos ela estava lá. Eu tive a segunda convulsão dentro da ambulância. Porque você foi transferida daí? Eu saí do batalhão e fui levada para o hospital. Foi levado para o hospital. Dentro da ambulância tive a segunda convulsão. Sim. A enfermeira, que tem preparo para bombeiro, que ela é especialista em acudir pessoas no bombeiro, sim, ela conseguiu achar minha veia com eu convulsionando. Eu fiquei roxa, eu fiquei toda cianótica, que eles falam, toda vermelha, toda, né, sem nada. Tinha um mínimo de recurso, tinha uma bomba de oxigênio, um ambu que tinha que colocar aqui para poder meus órgãos não pararem. Deus falou comigo assim, filha, eu te dei a vida, eu mantenho a sua vida. Entenda que não é terremoto. Quantas pessoas agora no terremoto recente foram tiradas vivas depois de tantos dias?
Deus é que dá a vida, Deus que tira. Então, para de botar terrorismo com relação, é o Covid, é não sei o que lá, é o terremoto. Para, Deus é maior. Se eu consigo enxergar e crer que Deus é maior, pode vir o que vier. Sim. E ainda assim, se eu passar pela tribulação, se eu estiver enganada, a igreja não foi arrebatada antes, fomos todos passar pela tribulação, eu sei de Bíblia, eu conto 7 anos. Sim. Eu vou vendo as 2 testemunhas, eu vou vendo o tabernáculo sendo montado, eu vou vendo as 144 mil sendo mandados para poder pregar o evangelho, eu vou ver a perseguição do povo de Israel. É só perseverar até o fim e vai ser salvo. O seu marido, que foi comandante da polícia lá em Contagem, secretário também de segurança, lá em Contagem, ele esteve com você e testemunhou tudo isso. Ele que viu. Né? Ele que viu tudo isso. Alguma coisa que ele te contou, te chocou, assim, sobre o que aconteceu, sobre o que você pode ter feito nesse momento que você nem lembra? Você lembra de alguma coisa assim que depois que passou ele te falou, olha, amor, você fez isso aqui, ó, aconteceu isso aqui com você? Você chegou a ser desenganada assim? Ele chegou a receber essa notícia? Não chegou nesse ponto, não, porque eu estava... esse é o detalhe importante também. Na hora que eu estava indo entrar na parada cardíaca, que realmente ia parar tudo, que o médico meu que me atendeu é o meu cardiologista, que estava de plantão no dia. Sim. Na hora que eu chego no hospital, era um neurologista que estava de plantão. Então, Deus encaixou todas as coisas. Sim. Mas uma coisa que ele falou e que reforçou a nossa fé é que quando ele me viu praticamente dura, rígida, morta pela medicina, o médico falou com a gente, olha, se eu não tivesse esse mínimo de recurso, eu tinha morrido. Eu falei, não, Sim. se eu não tivesse Deus desejando que eu estivesse viva, eu não estava viva. Ele juntou as peças de quebra-cabeça. E ele falou que saiu do hospital no dia que estava no CTI, achando que tinha Covid, um monte de coisa. Aí ele falou que orou e falou assim, Senhor, eu não gostaria que ela fosse agora, mas se for, eu sei que ela vai estar com o Senhor e eu sei que é tudo bem. Né? Eu não gostaria. Então, é uma coisa assim que eu já não tinha consciência, eu não ia saber que minha família ia ter ficado, mas eu ia estar com o Senhor. Sim. A ideia é, eu sou a noiva de Cristo e eu estou esperando, na expectativa de encontrar com o noivo. A minha alegria está na festa do casamento e não nos BOs que dão no casamento quando acontece. Alguém caiu tonto lá no casamento. Meu filho, eu estou ligado no meu noivo ali, estou na celebração, na cerimônia. Sim. Eu não estou preocupada. Então, assim, você está sendo egoísta, quem vai ficar na tribulação vai ficar para trás, ainda vai ter chance. Vai ter mais 144 mil pregando, vai ter mais 2 testemunhas, vai ter um monte de mártir que vai estar pregando o evangelho. Bondade de Deus, isso é bondade de Deus. Ansioso para quê? É verdade, você tem razão com tudo isso aí. E eu estou aprendendo muito com isso aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também. Mas para a gente encerrar esse assunto seu, da ocasião que aconteceu com você, que você teve praticamente uma morte aí, se não tivesse esses poucos recursos, você teria partido. E Deus te preservou usando os homens ali, usando a medicina, Exatamente. Usando o seu marido poder ir em casa te socorrer, porque se a minha esposa me ligar agora, passando mal, ela não vai conseguir falar comigo, por exemplo. Sim. Né? Por isso que eu falo que é bondade de Deus. Sem dúvida, bondade de Deus. Você, nesse momento que você passou por tudo isso, foi fechado algum diagnóstico? Sim. Depois? Sim, epilepsia. Epilepsia. Isso. Hoje, então, por isso que eu falo, eu concordo com a medicina, utilizo dela e creio, porque é a carnalidade. O mundo é o homem carnal, é o pecador, é a concupiscência, é o fruto do pecado. Sim. Deus levou sobre si nossas dores e enfermidades, sim. Nós teremos sem nenhuma dor novo céu e nova terra. Ninguém vai ter enfermidade, ninguém vai estar doente. Aqui, enquanto na terra, sim, ainda teremos. Sim. Por misericórdia, Ele pode curar um ou outro, mas a promessa dele não é para esse tempo. A promessa dele de vida sem nenhum mal é num novo tempo com Ele. E você nunca tinha tido epilepsia antes? Nada, nenhum sintoma, nada, nunca. E teve depois? Nada. Não, nada. 8 meses já, vai fazer. E aí você se medica? Sim, tem. Aí respeito a medicina, claro, que diz que eu tenho que fazer medicação por 1 ano. Então eu faço anticonvulsivante para poder não ter problema. E aí também é o seguinte, a pessoa fala assim, você está preocupada de ter epilepsia? Eu falei, não. Sim. Se Deus me livrou da morte, eu vou preocupar com a epilepsia para quê? A morte não é maior do que a epilepsia? Fala comigo. Dúvida. Sem dúvida. Muito... Vida eterna não é maior do que essa tribulação terrena? Sem Acaba dúvida. A ansiedade. Entendeu? Exatamente. Acaba. Exatamente. Então, para mim, você tem que me aguentar agora. Eu vou falar de Jesus até... Fantástico. Vai ter que me ouvir, vai ter que me aguentar, meu filho. Deus me deixou aqui à toa. Já gostava de falar de Jesus. Sim. Agora, então... Muito mais. Vai ter que aguentar. Não, que bênção. Que bênção, Adriane. É fantástico.
todas essas coisas aí, porque as pessoas sofrem realmente assim, quando dizem Oséias que o meu povo sofre porque ele falta conhecimento, ou em algumas outras traduções, o meu povo sofre por ignorância, no sentido de não saber as coisas, né? A gente vê hoje uma linha de crentes que só aceitaram Jesus, não, aceitaram Jesus é uma coisa muito grande, mas que aceitaram Jesus e não passaram por um processo de transformação. Sim. Porque não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia com a desculpa de que não entendem. Eu não entendo a Bíblia, né? Mas Paulo já falou que a gente não ia entender muita coisa da Bíblia mesmo, né? É o Espírito Santo que ensina. Mas, assim, se a pessoa não se esforçar, né, em ler, em procurar aprender, compreender, deixar com que aqueles versículos entrem no coração dela, esse mal que está dentro do coração dela nunca vai sair, né? Ô pastor, Jesus nunca desejou vir nessa terra e ser visto como curandeiro e milagreiro. Não era o intuito dele. Ele queria religar o povo em amor a Deus. Ele continua. Os desejos que ele tem para nós continuam sendo pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente desejava. O fim que nós deveríamos desejar é estar com Cristo. A pregação das igrejas deveria ser mais voltada para relacione-se com Deus do que tema o inferno. O inferno vai acontecer, eternidade vão todos. Uns para viver na eternidade no céu, outros na eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre. Todos seremos eternos. Aonde você quer ir? Então, tudo bem falar sobre aquilo que é a justiça de Deus. Vai se cumprir, sim, é verdade. Vai para o inferno, sim. Vai para o mal, vai sim. Mas por que você, antes de você pregar só o malefício, só o mal e querer levar a pessoa a entender Cristo só pelo negativo, leva primeiro pelo amor? Porque foi essa palavra que ele trouxe, veio trazer. É o amor. Atrai alguém em amor. Você tem vontade de, cuidado, que ali tem tiroteio, você vai querer ir lá? Ou você vai assim, ali é um lugar de paz, gostoso, te relaxa, te traz alegria, te traz prazer. Você vai querer nesse lugar do que alguém que te anunciou. Cuidado, se você for com uma proteção, você não vai levar tiro. Eu não quero entrar nesse lugar. Depende, né? Depende. Se for um policial do BOPE, ele vai querer, né? No meu marido fazia isso. Estou falando isso que eu estava vendo ontem. Meu marido fazia isso. Eu sou fã da polícia, muito mesmo. Tenho muitos amigos policiais. Respeito muito a corporação, ainda mais a Polícia de Minas Gerais, que é um orgulho. Acho que é uma reserva moral do Brasil, Polícia de Minas Gerais. Mas eu vendo uns vídeos ontem, à noite de policial, que eu tenho esse costume, toda noite eu assisto vídeos policiais. E aí ele falando assim, ele contando assim que eles estavam lá assistindo um jogo no batalhão e esperando, né, alguma emergência, e o jogo estava muito ruim e aí disse que um policial falou com o outro, vamos dar umas voltas aí, cara, vamos procurar uns bandidos aí, vamos lá na favela tal, lá, vamos subir lá no Rio de Janeiro, uma favela muito perigosa, vamos subir na favela lá, outro, vamos embora então. Aí eles foram em 8, assim, subiram a favela na hora do jogo, assim, era uma Copa que o jogo era de madrugada, passava de madrugada aqui no Brasil, e eles subiram, e contaram, prenderam pessoas lá e tal. Aí eu fiquei pensando, gente, o que leva uma pessoa a estar dentro de um batalhão protegido, assistindo um jogo, sem nenhuma emergência assim que chamou para ir lá, falar assim, bora lá, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Eu pensei, é amor à farda. Então, eu estou te falando isso porque você fez uma pergunta para mim, falou assim, você vai querer ir lá? Eu falei, depende. Se for um policial, ele vai querer. Né? Nós estamos dizendo no sentido mesmo de escolha, claro, de opção. Eu estou falando só porque seu marido é policial. Claro, você está cutucando, eu entendi. E ele eu tinha que mandar frear mesmo, meu filho, né? Você não precisa subir, você não precisa ir lá trocar tiro, não precisa, fica quieto em casa, né? Mas é gosto mesmo. Mas no sentido da justiça. Mas volta assim, a justiça é do Senhor, tudo é do Senhor. E se a gente entendeu que o nosso ministério, eu não sei qual que é o meu chamado, seu chamado é propagar o Evangelho, vale mais do que qualquer palavra, vale mais do que qualquer dom, vale mais do que tudo que você fizer na terra. Se você ainda não aprendeu a amar, você não entendeu Jesus Cristo ainda. Se você ainda não entendeu a perdoar, você não vai para o céu, você pode ir para a igreja que você quiser. Eu vou morrer com raiva do fulano. Filho, você não vai para o céu com raiva do fulano, você vai ficar na terra com raiva do fulano. Então, tem coisas tão mais básicas da Bíblia do que preocupar com o final dos tempos. Se a sua alma ainda não foi, a Bíblia fala assim, preocupe-se cada um com o seu próprio pecado. Se você já olhar para você e procurar seu próprio pecado, arrepender, pedir perdão para o Senhor e buscar o Senhor, você tem uma vida diferente.
do que você ficar procurando desgraça, com a palavra literal dela, né? Em volta do mundo. E não só procurando, porque a desgraça, eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, mas, gente, essa palavra é só a falta da graça de Deus, né? Não vai te trazer azar essa palavra. Infelizmente, nós temos pouquíssimos minutos aqui, mas eu quero só encerrar, antes de você fazer suas considerações, doutora, dizendo assim que as pessoas elas guardam muita mágoa, né? E às vezes é gerado também ansiedade por causa disso, elas têm muita raiva, às vezes guardada do ex-marido, de um filho que foi embora, de um ex-patrão que demitiu, de um colega que atraiu, de uma pessoa que tirou do negócio. E faz me lembrar uma história assim, não chega a ser macabra, chega a ser bizarra, quase uma comédia, se não fosse tão triste. Mas em um velório de umas pessoas do interior de São Paulo, um amigo morreu e as pessoas foram para o velório, e aí foi um do grupo dos amigos também, chegou lá na beira do caixão e deu um tapa na cara do defunto e falou assim, tá descontado. E saiu. Então, no coração dele estava assim, você não vai em parte dessa terra sem eu descontar o tapa que você me deu. E eram pessoas mais velhas. Aí eu fiquei pensando, gente, quantos anos esse cara gerou, ele guardou, ele se envenenou com essa raiva, né, ao ponto de fazer uma né, não estou nem falando aqui da falta de respeito disso aí, nada, até de crime você faz isso com um cadáver. Mas o tanto que aquilo deve ter feito mal para ele e continuar fazendo ainda, até hoje, se ele estiver vivo, né? Eu vou te dar uma notícia fresquinha, então. Esses dias agora atrás, eu conversando com Jeová e falando assim, meu Deus, até quando que eu vou ficar sofrendo pelo erro dos outros? As pessoas erram, né? Às vezes um líder erra, às vezes uma pessoa erra, a gente sofre todo mundo que está embaixo e a gente tá certo, tá correto, tá justo, mas não é correto que a gente sofra isso e tal. Ele falou assim, mas espera aí, você não é crente, não? O Espírito Santo falou comigo assim, você não é crente, não? Aí eu falei assim, eu achava que eu era, né? Não, Jeová, como é que é? Ele falou assim, por que meu filho foi fazer aí? Morrer pelo erro dos outros. Sofrer pelo erro dos outros. Cristão sofre pelo erro dos outros, é isso mesmo. Então, assim, só que a gente só entende quando a gente realmente se converteu a Jesus Cristo e tem uma vida cristã. Não é religiosa. É cristã, isso tem que ter intimidade. E quando eu tenho intimidade com Deus, tem uma historinha também que conta que um menino sentado no avião, começa a ter turbulência e todo mundo agitado, e pergunta, menino, você não está com medo? Não, meu pai é o piloto, resumindo bem a história. Sim. Se o meu pai é o piloto, eu sei que ele vai fazer o melhor, e o melhor... E eu estou falando de humano, imagina de Deus, que é soberano, que é supremo, né? Então eu quero deixar um recado aqui, antes de eu terminar. Claro. Que assim, eu sei que nós vamos preocupar com o final dos tempos, eu sei que os sinais estão aí, eles são tenebrosos e vão piorar, porque é só o princípio das dores, ainda não é o fim. Ainda fala assim, não se preocupe, Deus não fala, né? Jesus não fala. Mas antes de preocupar com o final dos tempos em si, com as matérias de jornal, preocupe-se com o sinal da sua própria apostasia, da sua própria falta de fé, de crer que Deus é capaz de fazer. Porque tem gente achando que Deus é inferior ao marido, ao chefe, à doença. Não, Deus não deixou de ser Deus, não. Deus não deixou de ser Deus. Cuidado com a sua pouca fé. Cuidado com a dureza do seu coração. Antes de você preocupar se o sinal vai revelar que Jesus está voltando, meu filho, você está pronto para ir? O seu azeite está na botija preparado para subir, se ele voltar agora, nesse minuto, né? Cuidado com a sua falta de amor. Não adianta você ficar preocupado se o terremoto tremeu e matou 25 mil, se você ainda não se preocupou nem com a sua casa, nem com a sua vida e nem com a sua própria vida em Deus. Porque se você estiver preocupado com você em Deus, você vai ter uma fé firme, você vai incentivar a sua casa a crer em Deus, você vai incentivar a sua sociedade, sua igreja, a sua família, quiçá o seu país. Então, comece por você. Comece primeiro reconhecendo o seu pecado. Quem não sabe que tem pecado, não precisa de um Salvador. Isso mesmo. É isso mesmo. Gente, fantástico. Olha... Isso aqui eu estou falando de coração, nós poderíamos ficar aqui mais 2 programas, nós vamos voltar, vou conversar com as meninas aqui, para a gente voltar para pegar outros temas com a doutora Adriane, que foi fantástico, viu? Eu trouxe presente para você, vou ter que te pedir. Vou ter que te pedir de terminar rapidamente. Claro, mas é isso. Meu livro, que eu escrevi por causa do programa Prova Viva, que eu fazia aqui na casa, que é 32 histórias de testemunho. Olha aqui, gente, que livro... Que fala do poder de Deus, que aumenta a sua fé. Uma prova viva, que era de um programa que ela tinha aqui. Isso. Fiz esse programa 2 vezes na casa, em 2009 e no ano de 2018 até 2020.
2 vezes esse mesmo programa. Olha só. Vamos colocar o seu contato na tela também, que eu sei que muitas pessoas vão querer entrar em contato com você. Já está na tela já o contato dela. Essa é a mistura do ciência com a psicologia, com a teologia, Nossa, viu? eu vou ler 2 vezes. 32 histórias aí de impactantes do poder de Deus. Fantástico, muito obrigado. E por causa da minha enfermidade, eu tinha uma cafeteria até 2 anos atrás. Eu trouxe um café para você, um Olha café arábica só, de alta qualidade. Meu pai, que mas aí você vai trouxe, provar. Esse era o nome da minha cafeteria, Isaías 7,15. Ele comerá Isaías manteiga e mel 7,15. quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Porque Ô, até a profissão tem que ser de crente, irmão, senão... Olha, quem dá café de presente para uma pessoa não é uma pessoa comum. Viu? Que café... Não, normal eu sei que é eu não sou. Nenhum de nós somos, senão nós não seríamos crentes. Mas café é uma coisa assim muito especial. Eu amo café, sou apreciador, admirador. Lá no meu escritório tem mais de 10 tipos de café que eu faço. Mas quando a pessoa chega lá que eu pergunto que eu vou fazer um café para ela, que eu faço na hora, faço na taça, inclusive. Nível, hein? E pergunto para ela assim, açúcar ou adoçante? Aí se ela falar assim, pode ser adoçante ou pode ser açúcar, aí eu já pego a garrafa mesmo. A garrafa de café, ela vai, então toma aqui. Não vai apreciar, né? Você não vai apreciar. Você não vai tomar do meu café secreto. Aí se ele fala, não, sem nada, então eu abro um armário. Agora eu te aí eu dou abro um o armário, café. porque não adianta, né? Esse é arábica, torra média. Mas muito obrigado. Mas depois que eu Viu? passei mal, aí eu resolvi realmente parar com a cafeteria. Certo, mas ó, isso aqui vai ser tomado em ocasiões especialíssimas. Muito comigo, obrigada com a pela minha esposa, consideração. pastora Simone, que também ama café. Faça isso. Muito obrigado pelos Pastor, presentes. muito Eu amei. obrigada. Gostei demais. Gostei de estar com você aqui. Você é uma pessoa Prazer. muito especial. Gostei muito do seu marido também. Olha pra você ver. Quando eu entrei, eu já olhei para ele assim, já simpatizei. Ainda vim falar que é policial, foi comandante em Contagem, secretário de Segurança Pública em Contagem. Tá vendo? Não é à toa que eu me simpatizo com determinadas pessoas. Não é? Que Deus abençoe vocês, Muito viu, a obrigada. sua vida, tá? Muito obrigada. Obrigado você, pastora. E você que está em casa também tem certeza absoluta que você recebeu muito dessa mensagem, que aprendeu muito. Muita gente aí já perdeu o medo do final dos tempos, já perdeu o medo de ler Apocalipse, já entendeu que tem que estar firme com Jesus, tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que colocar em prática, senão não adianta nada. Nada do que você fizer. Nós sabemos que tem pessoas por aí construindo bunker, construindo um monte de coisa, a gente respeita tudo, só que olha o seguinte, você entrar para dentro de um bunker sem Jesus, meu filho, tanto faz você estar fora ou estar lá dentro, não tem diferença. Tá bom? Então que fique esse recado para você aí, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro da sua casa, sobre o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém.